intimidade com Deus, desenvolvendo e crescendo a cada dia. Cada manhã, uma nova descoberta, um novo descortinar de uma vida plena, de uma vida com respostas e com todo aquilo que o Senhor tem preparado. E nós precisamos a cada dia aprender a desenvolver e fincar isso como um hábito realmente, como um ponto de partida para o nosso começar do dia, a gente gastar um tempo de intimidade com Deus, um tempo de valor, um tempo a sós com Deus, porque isso vai tornando-se um hábito e acaba que a cada dia torna-se mais efetivo, mais eficaz, e então isso já será um tempo que não será mais usurpado por nenhuma outra atividade, seja da nossa parte, seja de outros. Nós vamos a cada dia nos moldando naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós estamos agora entrando no 27º dia desta jornada. Nós encerramos agora a quarta etapa, a quarta semana destes aprendizados, e nós vamos entendendo que a cada passo que subimos, isso também vai refletindo em nós como uma característica que nos leva a ser parecidos, que seja semelhantes a Cristo, em tudo, aquilo que ele fala, que ele veio para nos ser por modelo, como ele diz, aprendei de mim e achareis descanso para a vossa alma. E então é isso que nós possamos colocar como uma prática, como uma busca que seja um compromisso inadiável ou insubstituível, que nós tenhamos cada dia à disposição, mesmo quando nós não acordarmos com todo este vigor, com todo este entusiasmo, nós recorremos ao Espírito Santo, porque é Ele quem nos encoraja, nos motiva, é Ele quem nos traz o impulso, aquilo que vai fazer com que nós nos reagimos contra a nossa própria natureza, que às vezes surge, que insiste em querer nos fazer parar, desistir, abandonar, e assim nós devemos, então, sempre depender do Espírito Santo, porque é nele que nós encontramos força, nele que nós encontramos coragem, ânimo, E aí quando ele fala, tem de bom ânimo, é justamente isso, é porque haverá momentos em que este bom ânimo, que esse ânimo não estará tão presente. E aí nós precisamos desta ação do Espírito de Deus, que vai colocar isso falando ao nosso espírito e assim nos encorajando a continuar. E uma das bases que a própria Bíblia vai nos dar como fundamento no livro de Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim, o autor, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E seja santos como eu sou santo, está ali na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Então, veja bem que nesse processo, a Bíblia também nos ajuda a ter santidade. Nós temos uma natureza pecaminosa, uma herança que veio-nos e nós está impregnada no nosso DNA, no nosso corpo, muitas das vezes na nossa alma. E aí, então, fala-se que é difícil, é quase impossível, de buscar a face de Deus, a presença de Deus, porque o próprio corpo, Mas aí entra aquilo que o próprio Senhor Jesus já nos alertava, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, potestades e espíritos dominadores dos ares, e que a maior luta se travaria dentro de nós mesmos, ou seja, é a natureza da qual nós herdamos, por herança de Adão, e a nova natureza em Cristo, que é trabalhada em nós e que vai sendo moldada pelo Espírito Santo a cada dia para sermos semelhantes a Cristo. Portanto, é uma peleja que vai estar sendo colocada para mim e para você, apresentada todas as manhãs. Quando você acorda, ao abrir dos olhos, você já está ali sendo apresentado. O teu corpo é o teu maior inimigo. Ele vai começar a trazer para você vontades, anseios e desejos, preocupações, perturbações, mas você tem aí agora a possibilidade de em tudo dar graça, ou seja, Senhor, agradeço pelo dia que me deu, pelo presente deste novo dia,
por tua graça, por tua presença, pelo cuidado, porque o Senhor me preparou um dia e porque ainda me deu o teu Espírito para me instruir. Então eu tenho ferramentas para que aí, por meio do conhecimento, né? Quando ele diz, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quando eu me dedico a buscar, ainda que por pouco, vou começando de pequenas porções até que eu vou me alimentando e alimentando-me a cada vez mais de uma medida maior e vou crescendo no conhecimento e vou descobrindo assim a vontade de Deus para mim e quem é Deus para mim, né? Na pessoa do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. E assim então eu vou começando a refletir toda a sua boa vontade, porque é o melhor, porque Deus fala que é Ele quem sabe o que é melhor para nós. Nós sim temos um conceito, temos um pensamento, mas nem sempre as nossas diretrizes são a correta, nem sempre elas estarão nos trazendo boas coisas. Elas podem nos apresentar de primeiro momento, mas no fundo depois nós veremos que tivemos prejuízo, e aí poderia ter sido tão diferente os resultados, se nós tivéssemos deixado com que Deus pudesse conduzir-nos. E agora, voltando ao assunto do dia de hoje, a ter santidade. Existe um poder, existe uma ação intrínseca na palavra de Deus, pois esta palavra ela é poderosa por ser a expressão da própria palavra, da voz de Deus transmitida a nós. E a voz de Deus, a palavra de Deus, tem o poder de nos santificar. E a santificação é o processo de limpeza, né? De limpar algo, de estar puro, perfeito, santo. Então, a palavra de Deus, quando lida por nós e passando pelos nossos ouvidos, descendo ao nosso coração e sendo ali praticada ou meditada, contemplada, nós vamos vendo o que poder que ela tem de transformar-nos, santificando e nos levando à presença de Deus. Portanto, é esta afirmativa que o autor fala: sem santificação, nós não veremos a Deus. E para que venha a santificação, é necessário que andemos em harmonia e paz com todos. Ou seja, no que é possível, seguir a paz com todos. Nós esforcemos-nos para que vivamos em paz. E ter paz não quer dizer que é omisso. A omissão, né? Não. Ter paz é saber lidar com as adversidades e ainda assim não lhe acrescentar ainda mais conflito, mas é lidar com elas e buscar sempre a melhor resposta e a melhor saída para a solução de todos os conflitos e circunstâncias que nos rodeiam. Por isso, quando eu tenho paz, e aí vem a palavra que o próprio Senhor nos deu, né? Que a paz que Ele dá não é como o mundo a dá. A paz que eu tenha em meio a um ambiente harmonioso, onde tudo vai bem, onde tudo é suprido, nada lhes falta. Não. Ter paz é ainda onde haver tribulação, onde haver luta, batalha, e ainda assim eu estou tranquilo, descansando, porque eu confio em Deus, porque Ele é a minha segurança, Ele é o meu socorro, a minha provisão, e é nele que eu espero. Portanto, pode tudo estar caindo ao meu redor, mas, no entanto, eu sei que sou sustentado por Deus. Então, a paz que Ele dá não é como o mundo a dá. A paz que o Senhor nos dá, ela vai passar por um processo em que, primeiro, nós temos que batalhar, pelejar para que ela se estabeleça. Então, esta santidade vem como fruto de obediência, como fruto de uma peleja que nós travamos contra nós mesmos, para que nós não venhamos responder à natureza caída e pecaminosa do nosso corpo, da nossa alma, mas sim prossigamos pelo Espírito, nos moldando e permitindo ser moldado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. O apóstolo João
fala, né? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quando eu já tenho ciência da obra da cruz, quando eu já tenho a Jesus como meu Senhor e Salvador, então eu já não pertenço mais e já não há nenhuma condenação, já não há nenhuma acusação que prevaleça contra mim. Portanto, eu passo da morte para a vida, porque já não há pecado. Eu já não estou mais separado de Deus, porque a palavra dele mesmo fala para mim que é os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando eu confesso a Jesus, ao Senhor, quando eu tenho ele já em mim, quando o Espírito passa a habitar em mim, então eu já não mais ando na vida da morte, da condenação, mas agora eu já tenho a vida eterna e passo a desfrutar da natureza de Cristo e daquilo que o Senhor Deus tem para nós. Por isso, esta palavra pode ser aplicada sobre as nossas vidas, nós que já somos agora servos, né? Que nós que já somos chamados filhos de Deus, porque se andamos na luz, e na luz estamos, mantemos comunhão com Deus e mantemos comunhão uns com os outros. E é então nisto é que nós seremos conhecidos, porque se amarmos uns aos outros, nisto serão conhecidos de que sois filhos, né? Discípulos de Cristo e filhos de Deus. Por isso, no pecado não tem lugar na nossa vida. O pecado não mais nos assedia. Ainda que ele nos assedie, ele ainda não nos convencerá, porque nós podemos nos livrar dele e sim prosseguir em obediência. Por isso, nós podemos confiar, porque o Senhor é fiel e justo, quando ele diz que perdoados estão os teus pecados e destes ele não lembra mais. Por isso é que eu quero aqui lhe incentivar para que leia, busque começar a colocar este hábito, esta prática no seu viver diário, de preferência que quando comece o seu dia, porque ainda será todo um dia pela frente, e assim então você já começa ao despertar, né, do dia, porque o Senhor quando diz ali no Salmo, eu conheço o seu levantar e o seu deitar, eu sei todo o que vai se transcorrer durante o dia, então o Senhor já antecede aquilo que lhe vem pelo dia, e assim ele vai te dando sabedoria e discernimento para que você continue a viver um dia agradável, um dia de bênção na presença dele, mesmo quando as lutas baterem à sua porta, mesmo quando as contrariedades vier contra você. E aí então nós possamos recorrer ao Espírito Santo, para que ele nos ajude, ele nos fortaleça, ele nos encoraje. E aí entra um princípio que é muitas vezes dito pelos pastores, pelos líderes, que o Senhor não tira a luta, mas ele te fortalece para passar por ela. O Senhor talvez não vai abrir as águas, mas ele vai te fazer andar por cima delas. O Senhor não vai te tirar do fogo, mas ele vai te proteger para não ser queimado e nem haver nenhuma fumaça sobre ti, porque o Senhor te guarda na fornalha e não livrando dela. E assim, então, nós precisamos ter neste assunto, né, neste tema de hoje, a busca da santidade através da palavra, pedindo aqui ao Espírito Santo, nesses pontos de abordagem que faremos hoje para a nossa reflexão, que o nosso coração esteja sincero, limpo, para que nós possamos confessar os nossos pecados todos os dias, que nós venhamos a ter a consciência de que se pecamos, precisamos, Senhor, perdoa-nos, ainda que tenhamos feito inconscientemente, ainda que nós tenhamos sido displicente e pecamos contra o Senhor, então nos perdoe, ou seja, nós sejamos ávidos, né, rápidos para pedir perdão pelos nossos pecados. E o segundo ponto é que reconheçamos este pecado e o confessemos ao Senhor. E quando nós confessarmos, já saibamos que o próprio Cristo já derramou o sangue na cruz para nos limpar e purificar-nos de toda injustiça. E o Senhor vai assim atuando em nós, levando-nos a um crescimento e a uma obediência e a dependência dele todas as vezes. E a segunda
a terceira e última ponto para a nossa reflexão é que o Senhor nos fortaleça e nos dê graça para andarmos e vivermos em santidade todos os dias da nossa vida, até que Ele venha. Por isso, é o que eu recomendo. Nós completamos agora a quarta, né, etapa, aí, e já adentraremos aí, então, a quinta etapa de uma jornada de 7 etapas aí, ou de 40 dias, que nós vamos